Para a gente ter uma noção ainda maior da polarização que está envolvendo esta campanha eleitoral, a gente vai fundo na história. Em nenhuma eleição, desde 1994, faltando um mês para os eleitores irem às urnas, havia tão poucos indecisos. A gente volta lá para o telão com o Yuri Pita, que ele vai mostrar para a gente esse retrospecto exatamente. Yuri. Vamos lá, Márcio. O Caio Junqueira nos inspirou, nós e a muitos colegas, a buscar esse retrospecto histórico. E aí a gente tem falado tanto que a eleição está antecipada, todo mundo está se decidindo antes. Está mesmo? Tá. E a gente vai mostrar aqui, por essa série histórica, pegando desde 94. Poderia ter incluído 89 também, que não ia ser muito diferente. Mas vamos pegar desde 94, eleição realizada em outubro, pegando as pesquisas que foram feitas na segunda metade de agosto ou bem no início de setembro. E aí a gente vê, e aqui que a gente fez aqui, somou líder e vice-líder, está ali as linhas vermelha e verde, e mostrando essa curva dos indecisos. Em 94, olha quanto que era, praticamente metade, também em 98. Mesmo 98 tendo sido já uma eleição de presidente candidato à reeleição. E aí a gente vê como essa curva vai diminuindo, né? E só 2006, 2010... que o líder das pesquisas na época, no caso de 2006, era Lula, 2010, Dilma, e tudo isso aqui é na pesquisa espontânea, ou seja, aquela que o entrevistador vai lá para o eleitor e falar quem você vai votar. E aí a gente vê que nesses casos, havia uma maior intenção de voto no líder, mas ainda um índice de indecisos alto. Em 2014, volta a ser o maior numericamente em comparação com líder e vice-líder. No caso de 2014 era Dilma, aqui não era Aécio Neves, era a Marina Silva que estava em segundo lugar nessa época. 2018 a gente tem uma alta forte e aqui a gente está falando numa época imediatamente antes do atentado contra o hoje presidente Jair Bolsonaro. Ele era o líder com 20% naquela época e em segundo lugar ainda aparecia o ex-presidente, mentira, desculpa, o líder era o ex-presidente Lula com 20 e em segundo lugar já aparecia Jair Bolsonaro com 15. E aí agora, olha a diferença, Lula e Bolsonaro somados dão quase 70% dos votos, 7 em cada 10 eleitores, já dizendo de forma espontânea, sem o pesquisador dar nenhum nome para ele em quem que eles iriam votar, e apenas 17% de indecisos. Se a gente pegar nessa série histórica, a gente está falando de praticamente metade do menor nível que a gente teve lá na década passada, Renato. Não, o que faz diferença aí, Yuri, é ser voto espontâneo. Exato, né? É isso. Voto espontâneo, só para lembrar o telespectador da CNN, é aquele que sem perguntar para ninguém, sem mostrar alternativas, o cara fala, eu vou votar em A ou eu vou votar no candidato B. O que significa isso? Quando você vai olhar cientificamente, a chance desse eleitor que fala espontaneamente alguém mudar de voto é praticamente nula. O maior índice de consolidação de votos se dá no voto espontâneo. Sim. Yuri, o que nós estamos dizendo aí? Que 7 de cada 10 eleitores não tem nenhuma chance hoje de mudar de voto, falando do espontâneo apenas dos dois líderes. Exato. Né? Esse número chega a mais de 75%. Ciro e Simone tem dois. Tem 1 e 2 em cada um lá. Portanto, tem que mudar muita coisa no cenário eleitoral para imaginar que de alguma forma nós teremos o Lula roubando o voto do Bolsonaro ou o Bolsonaro roubando o voto do Lula. Tendo uma mudança tão significativa nesse cenário de polarização dos dois. Mas é isso, é impressionante. E aí, quando você fala disso, que esse voto espontâneo é aquela certeza de voto, se a gente for fazer a correlação desses 40 com o 45% que tem na estimulada, dos 29% com o 32% que tem na estimulada, bate com aquele índice de 80% dos eleitores de Bolsonaro e Lula certos de que vão votar nesses dois candidatos. E daí a gente vê a dificuldade da terceira via, né? Exato. Agora, por melhor que Ciro e Tebet tenham ido no debate e eles estão ganhando, né, espaço, estão levando a eleição para o segundo turno, a chance deles crescerem é muito pequena. No segundo turno do Datafolha de ontem, se a gente olhar a linha histórica, o Lula está caindo, acho que se pegar de março para cá, 5, e o Bolsonaro subindo 5. Então, o Bolsonaro, para uma pesquisa de segundo turno, ele está roubando no segundo turno votos do Lula, não? Não, porque você está fazendo a comparação de segundo turno da edição anterior.
O que a gente está falando aqui, por isso que a gente pega a espontânea para fazer essa verificação de indecisos, porque é o entrevistador, né? Acho que é melhor você explicar, Renato, como é que é feita a pesquisa. O entrevistador vai lá, pega primeiro os dados socioeconômicos e a primeira pergunta que ele faz é em quem vai votar. Você tem normalmente 3 etapas de voto, né? Então, em primeiro lugar, você pergunta em quem você vai votar, depois você apresenta o cenário eleitoral, são os candidatos que efetivamente, né? A lista estimulada, que se fosse uma urna de papel, se assemelharia a essa urna, e no final, em quem ele vota no segundo turno. Ô, Caio, o fato do Lula cair e do Bolsonaro ter crescido um pouco nas intenções de voto do segundo turno, de forma nenhuma significa que um tirou o voto do outro. Por quê? Porque no cálculo que está sendo apresentado é do total de votos e não dos votos válidos efetivamente. Por isso que você não tem esse jogo de rouba-monte. Quando você vai ver no voto válido, ele é recalculado de acordo com o número de não votos, né, para chegar na soma total de 100%. Joia, por isso que eu acho, Marcelo, no primeiro Arena aqui, eu vejo essa eleição, é a luta do século, né? É a luta lá de 74, lá do George Foreman com o Muhammad Ali lá no Zaire, porque um presidente contra ex-presidente, são 2 movimentos brigando entre si, por isso que tá esse tensionamento todo, disputa de 2 legados, de 2 movimentos, em que os eleitores, são mais que eleitores, são fãs, são defensores, brigam pelos caras, né? Então, esse cenário, ele é surpreendente. Você ter 7%, está longe aí, mas é 7%, né? 17% de indecisos nessa eleição, sendo que em 18 você tinha mais 41, que o dobro, você tinha 41. Sim. Então você tem esse embate de movimentos, bolsonarismo e petismo, para ver e aí... mesmo quando o petismo estava no auge, que foi no segundo mandato do ex-presidente Lula, que ele foi reeleito e depois ele empurrou a Dilma ali para a eleição muito facilmente, por isso que ela tem esse índice de estimulado de 38% tão alto, sem falar que aqui, se a gente fosse somar, tinha mais uns 3 pontos que era o candidato do Lula ou o próprio Lula. Então, tirando esse momento que o líder das pesquisas estava na frente, nenhum outro momento na história você tinha espontaneamente mais votos para alguém do que indecisos nessa altura da eleição. E tem uma questão chave aqui, é porque isso deixa claro que é um erro afirmar que essa eleição é uma eleição contra as rejeições. Esses candidatos têm um nível de eleitores fiéis muito maior. Vamos deixar claro que a terceira via não vingou porque somente 8% dos candidatos não votariam ao mesmo tempo nem no Lula, nem no candidato Bolsonaro. Você tem uma rejeição até grande, mas são rejeições de um eleitor contra o outro. Ao mesmo tempo, é só de 8%. Então, essa onda aí que se tentou fazer há mais de um ano sobre a terceira via parte de um erro analítico de não levar em considerações o número de eleitores fiéis, tanto a Lula quanto a Bolsonaro. Sobre nenhum aspecto, Lula teria menos de 25% dos votos ou Bolsonaro menos de 25% dos votos. Mas eu acho que não é um erro analítico você olhar a rejeição dos dois e imaginar que deve ganhar a eleição quem tem a menor rejeição entre os dois, porque os dois têm rejeições altíssimas. Eu concordo com você que a maior parte dos brasileiros, ele tem um que ele gosta menos ou detesta mais, né? Tem muito poucos que detestam os dois na mesma quantidade, mas muitos brasileiros estão escolhendo aqueles que eles detestam menos. Ô, Raquel, é verdade, mas o Dória tinha uma rejeição maior do que o Lula. Em vários momentos, o Ciro teve uma rejeição maior do que o Lula. Quem tem mais de 50% de rejeição é o atual presidente. Então, a viabilidade da terceira via, os candidatos que até então estavam postos de terceira via, tinham uma rejeição maior do que a do Lula. Então, o erro analítico era, efetualmente, falar, olha, inevitavelmente teremos uma terceira via porque a rejeição dos dois é alta. Bom, a rejeição da terceira via era tão alta quanto a do ex-presidente da República. E eu não sei até que ponto também termos numa eleição, Felipe, tanta paixão envolvida e não razão, prestando atenção nas propostas, prestando atenção no histórico dos candidatos. Até que ponto é bom ou ruim a gente ter uma democracia baseada na paixão? A paixão nos move, é fundamental, também na política, mas até que ponto, numa eleição como a nossa, ou no dia a dia da nossa política brasileira, é tão bom ter tanta paixão e menos razão, como a gente está vendo nessa campanha especificamente? Quando se tem paixão demais, se acaba aderindo à propaganda personalista, à propaganda populista, esse populismo que é uma estratégia discursiva de você dividir a sociedade
em dois campos antagônicos e mobilizar o campo dos supostos excluídos contra o campo do suposto establishment. E aí cada um vai ter uma definição própria para esses conceitos. Então, muita gente vai aderindo a esses movimentos, não exatamente em razão de propostas. A gente vê o nível rasteiro do debate político nesse momento. E aí, até pegando um pouco dos dois lados, da Raquel e do Renato, eu entendo o que o Renato falou, porque ele pensou justamente nas figuras humanas de carne e osso que tinham rejeição, que tiveram dificuldade de se estabelecer como alternativa ao Lula e ao Bolsonaro. E a Raquel está pegando a questão conceitual, quer dizer, há muita rejeição ao Lula no voto do Bolsonaro e vice-versa. Eu acredito que os dois sendo muito famosos e tendo o recall e havendo muita ojeriza de um lado em relação ao outro, há ali uma cota de eleitores infiéis que, se houvesse uma liderança realmente com partidos por trás e menos rejeição, poderia, a tempo, se tivesse sido construída essa alternativa, capitalizar isso. Porque eu acredito que há um certo número de quase indecisos que estão espalhados entre o Lula e o Jair Bolsonaro. Eu fiz esse cálculo até no caso da pesquisa do IPESP, não fiz na Datafolha, mas contei ali uns 12 pontos de eleitores menos fiéis. Somando aí com esses outros indecisos, você tem mais ou menos o número de eleições passadas, mas eles ficam distribuídos entre os candidatos que estão polarizando. Mas definitivamente, como foi dito, né, Alexandre, pouco espaço sobra aqui nesse gráfico para uma terceira via aparecer. Não sobra praticamente espaço algum, né? Você tem uma situação onde, e aí eu vou pegar um gancho no que você perguntou para o Felipe, que eu achei ótima colocação, em relação a essa coisa de razão e emoção. O problema é sempre o extremo, né? Quer dizer, é claro que a gente não quer uma eleição apenas de torcidas, uma eleição tribalista, que divida o país de uma maneira grosseira, onde, por exemplo, você tem um candidato que tem um discurso dizendo que nós estamos numa briga do bem contra o mal, que é talvez a acusação mais grave que se possa fazer contra um adversário. Mas também a política nunca vai ser só racional, né? Nunca vai ser aquilo que o Cândido de Voltaire dizia, né? Vou cuidar do meu jardim e deixa que os burocratas cuidem da parte racional. Porque eu vou lembrar da frase do Chesterton, que ele dizia, o louco não é quem perde a razão, é quem perde tudo menos a razão. Então tem que ter um pouco de equilíbrio, de razão com sensibilidade também, porque nós vivemos num país cheio de problemas sociais e a gente também precisa de um pouco de sensibilidade. E no meio do caminho ficam os analistas, né, Thaís? Tentando entender até onde vai a paixão, né? O problema é exatamente isso que Alexandre e Felipe colocaram. É quando essa paixão ela é destrutiva. E a gente vai tratar disso daqui a pouco, Márcio, falando dos casos de violência política. É quando ela deixa de ser algo que é para incentivar, é algo para propositivo. Ela passa a ser algo que destrói e ameaça, inclusive, a própria democracia. Acho que essa eleição ela tem muitos ensinamentos a nos dar, não só do ponto de vista de números, como Yuri e Renato retratam muito bem ali, de como ela é uma eleição histórica, mas, acima de tudo, de como a gente pode continuar sendo uma democracia e tendo visões opostas e conseguindo conviver. Eu sempre sendo poliana, querendo o melhor dos mundos e torcendo para que as famílias voltem a conversar, voltem a dialogar, voltem a almoçar no domingo sem ninguém se matar, e não literalmente aqui. Eu nem digo matar entre as famílias, mas pelo menos não cortar no grupo de Zap, que é o que vem acontecendo muito, né?